Olá, sejam bem-vindos a mais esta aula do Instituto da Ala São Bento do Sul, de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E hoje nós continuaremos a nossa discussão sobre os capítulos finais de Alma. Vamos falar sobre os capítulos finais das guerras travadas pelos povos nefitas e lamanitas. Então nós começaremos em Alma 53. E me chama a atenção aqui, a partir ali do versículo 7. Eles estavam em batalha, usaram os prisioneiros lamanitas para construir as suas fortificações, e o que é interessante notar no versículo 7, Alma 53, 7. E aconteceu que ele não mais tentou uma batalha com os lamanitas naquele ano, mas empregou seus homens em preparativos para a guerra. Sim, e na construção de fortificações para defender-se dos lamanitas. Sim, e também para livrar suas mulheres e seus filhos da fome e aflição e fornecer alimentos para seus exércitos. Então eu vejo nisso uma aplicação, foi o desafio que fizemos aula passada, de enxergarmos nesses capítulos de guerra aplicação para nossos dias, para nossa vida. E eu consigo ver aí que há momentos em que nós estamos no ataque. Nós precisamos tomar a direção dianteira, nós precisamos tomar a ofensiva, mas há momentos que não. Há momentos que a gente deve recuar e nos preparar para as ofensivas que tomaremos dali por diante. Então, não é nada mal, às vezes, na nossa vida, nós podermos parar um pouquinho e aí avaliarmos a situação, construir fortificações para livrar as nossas mulheres e nossos filhos da fome e aflição e fornecer alimento. Às vezes, fornecer alimento para minha própria alma, para os desafios que eu terei que encarar um pouquinho mais para frente. E é interessante que no versículo 8 diz que os lamanitas conseguiram alguma vantagem sobre os nefitas porque algumas intrigas surgiram no meio do povo nefita enquanto Moroni estava fora. Então esse é o papel talvez do líder, fazer com que não haja dissensões internas, não haja cismas internas que a ponto de nos enfraquecer e aí concedermos vantagem para o inimigo. Talvez essa seja uma aplicação para nós mesmos. Nós temos que ver que não haja dissensão entre o espiritual e o carnal, para que assim a gente possa continuar sendo um. Lembra? Quando o Salvador falou, se não sois um, não sois meus, ou seja, espiritual e carnal sendo um único, para termos um único propósito, um único olhar, uma única meta, um único objetivo, senão nós vamos dar margem para falhas e o inimigo vai explorar justamente essas falhas. No versículo 9 de Alma 53, lemos o seguinte: e assim, por causa de suas iniquidades, por conta dessas dissensões e intrigas entre eles próprios, viram-se nas mais perigosas situações. Já havíamos discutido que quando nós abandonamos a igreja, a situação torna-se precária. Então, como eu sempre digo e volto a repetir, ruim com ela, com a igreja, pior sem ela. Quando nós decidimos nos afastar da igreja, dos ensinamentos de Cristo, nos colocamos em situações precárias ou aí, como ele diz, nas mais perigosas situações. E aqui é interessante a partir desse versículo 9, porque Mormon ele vai deixar um pouquinho de lado a campanha militar e vai dizer, a propósito, eu vou falar agora sobre aquele povo de Amon, os antinefileitas, que se tornaram nefitas depois. Então, deixa eu dar uma base para eu contar a história daqueles jovens soldados que serviram sob o comando de Elamã.
Então deixa eu mostrar para vocês o panorama, ou de onde eles vieram, o background desses jovens que lutaram sob o comando de Elamã. E aí ele conta sobre o convênio que eles fizeram, os pais desses jovens, de não pegar em armas. E é interessante que eles cogitam pegar em armas justamente por causa do amor que eles sentiam pelo povo nefita. Tá? Versículo 13 e 14 de Alma 53. Mas aconteceu que, quando viram o perigo e as muitas aflições e tribulações que os nefitas padeciam por eles, encheram-se de compaixão e desejaram pegar em armas em defesa de seu país. Mas eis que, quando estavam prestes a pegar suas armas de guerra, foram dissuadidos por Elamã e seus irmãos, porque estavam prestes a quebrar o juramento que haviam feito. Então aqui eu queria fazer uma pausa. Nós temos 2 grandes mandamentos: amar ao próximo como a nós mesmos e amar a Deus sobre todas as coisas. Né? Então vamos pensar numa cruz. Amar ao próximo talvez seja a trave horizontal, e amar a Deus sobre todas as coisas a trave vertical. Muitas vezes nós queremos separar essas traves e queremos ficar com uma só. Então, às vezes eu sou só amor ao próximo, me dissociando da ideia de amar a Deus. Às vezes eu sou só amor a Deus, me dissociando da ideia de amar ao próximo. Essas 2 traves têm que estar juntas para que nós possamos fazer valer o sacrifício expiatório de Jesus Cristo. E nos choca hoje, no mundo e na era em que nós vivemos, que parece que só estamos querendo seguir a trave horizontal, amar ao próximo como a nós mesmos, esquecendo completamente da trave vertical, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Aqui, por causa desse grande amor ao próximo que eles tinham, eles tenderam a esquecer essa trave vertical, amar a Deus sobre todas as coisas. Queriam somente ficar com a trave horizontal. Sabiamente, Elamã e seus irmãos dissuadiram esses antinefileitas, ou o povo de Amon, dessa ideia de abandonar a trave vertical. Então nós, como membros da Igreja Restaurada de Jesus Cristo, quando alguém vai quebrar um convênio, nós estamos usando todas as nossas forças para dissuadir essa pessoa dessa ideia de quebrar convênios. O que também me espanta é que muitas vezes nós não falamos nada, porque vimos com alguns ditados do tipo: eu vou respeitar o livre-arbítrio dela. Ela escolheu, eu tenho que respeitar. Ou, eu vou magoar essa pessoa se eu falar qualquer coisa. Podemos aprender um pouquinho com esse exemplo de Elamã e seus irmãos dissuadindo o nosso próximo a abandonar essa trave vertical e quebrar convênios com o Senhor. Então que nós possamos talvez ser um pouquinho mais ousados nessa pregação do Evangelho, fazendo com que as pessoas não quebrem, não larguem os seus convênios. E aí, continuando a história, Mormon nos aponta o seguinte, que esse povo, antinefileitas, povo de Amon, mais tarde contado como nefitas, aí no versículo 16 ele já vai contar isso, tinha muitos filhos que não estavam sob esse convênio. Então vamos ver Alma 53, versículos 16 a 18. Mas eis que aconteceu que eles tinham muitos filhos que não haviam feito o convênio de não pegar suas armas de guerra para defender-se de seus inimigos. Portanto, reuniram-se todos os que podiam pegar em armas e adotaram o nome de nefitas. Também, aula passada, discutimos o estágio que eles foram passando
de lamanitas para antinefileitas, povo de Amon, para se tornar completamente nefitas. Versículo 17. E fizeram convênio de lutar pela liberdade dos nefitas, sim, de proteger a terra, ainda que com sacrifício da própria vida. Sim, fizeram convênio de jamais renunciar à sua liberdade, mas de lutar em todas as circunstâncias para proteger os nefitas e a si próprios do cativeiro. Ora, eis que havia 2.000 desses jovens que fizeram este convênio e pegaram em armas de guerra para defender seu país. Então, esses filhos daqueles que fizeram os convênios, eles, ainda jovens, pegaram em armas, justamente por tanto amor que tinham aos seus pais, que fizeram convênio de não pegarem armas. Então vejam como é interessante. Eles tinham tanto amor aos nefitas que queriam quebrar o convênio para pegarem armas para defendê-los. E aqueles que não tinham feito convênio amavam tanto os seus pais que decidiram pegarem armas para que eles não quebrassem os convênios. É uma bela história, né? Versículos 20 e 21 de Alma 53. E eram todos jovens e muito valorosos quanto à coragem e também vigor e atividade. Mas eis que isso não era tudo. Eles eram homens fiéis em todas as ocasiões e em todas as coisas que lhes eram confiadas. Olha que interessante. Eles tinham vigor e atividade, eram aqueles que se alguém dissesse, quem faz oração? Sou eu que faço. Quem pode fazer tal visita? Sou eu que faço. Quem pode ler tal escritura? Sou eu que leio. Eles tinham esse vigor, essa atividade, eram corajosos em assumir compromissos. Sou eu que serei um bom pai, sou eu que serei um bom filho. Eles eram homens fiéis em todas as ocasiões e tudo que lhes era confiado, eles também faziam-no com fidelidade. Qualquer chamado, cumpriam fielmente. Qualquer designação, cumpriam fielmente. Qualquer convênio do Senhor, cumpriam fielmente. Devemos nos espelhar nesses jovens. E ele continua no versículo 21. Sim, eles eram homens íntegros e sóbrios, pois haviam aprendido a guardar os mandamentos de Deus e a andar retamente perante ele. Além disso, eles tinham integridade, caráter moral, eram éticos e sóbrios, parcimoniosos em tudo que eles faziam. E o que eu acho interessante é que ninguém guarda os mandamentos de Deus assim do nada. Nós temos que ser ensinados. Vejam que esses jovens haviam aprendido a guardar os mandamentos de Deus e andar retamente diante dele. Então, se eu não ensinar, como é que meu jovem filho vai aprender a guardar os mandamentos de Deus e andar retamente perante ele? Muitos pais hoje também se escondem sob a falaciosa ideia de que ele que decide quando ele for mais velho. Não é o que o Senhor nos fala. Eu ensino ao meu filho desde a mocidade a guardar os mandamentos de Deus e andar retamente perante ele. Depois, a única decisão que ele terá é se ele permanece nesse caminho ou não. E se você ensinou bem, mesmo que ele se afaste, um dia ele retornará pelo poder do cumprimento dos convênios. Mas nós devemos ensinar e aprender a guardar os mandamentos de Deus e andar retamente diante dele. Antes de passar para a Alma 55, no 54 surge uma outra figura que era irmão de Amalequias, que nós já vimos na aula passada. Era Amoron. E Amoron, ele envia uma mensagem no capítulo 54 de Alma para Moroni, porque ele quer fazer uma troca de prisioneiros. Então Moroni, claro, ficou muito feliz com essa troca proposta por Amoron, porque os lamanitas estavam sendo bem custosos para ser sustentados como escravos,
né? Então ele desejava que o povo dele voltasse para que pudessem engrossar as fileiras do exército, para que pudessem se defender. Então, Moroni escreve uma epístola, tá? E ele escreveu, né, pedindo que ele devolvesse esses nefitas, tá? Para Moroni. No versículo 11, é engraçado até o forte o que ele escreve, ele diz: mas eis que julgo falar-te dessas coisas em vão, pois parece-me que és filho do inferno. Ele estava propondo ensinamentos para Moron, estava explicando sobre a religião, o desejo de servir a Deus, né? Mas isso não amolecia em nada o coração de Amoron e dos lamanitas. E aí, Amoron, ele responde também numa carta bem dura, né? E diz que negativo, né? Não vão liberar esses prisioneiros. E aí, como Moroni se recusa a trocar prisioneiros, porque Amoron sabia que estava tudo errado e ainda assim não se arrependia, aí ele disse: não vou deixar você ter mais poder do que aquele que você já tem. Tá? E aí, Lamã, que era um dos servos do rei que foram assassinado Maliquias, né? Ele se dispôs a entrar na jogada de Moroni. Isso nós já estamos em Alma 55. E aí, Moroni designou Lamã e um pequeno número de homens para ir lá para a terra de Gide, onde estavam esses prisioneiros nefitas. E aí, quando os lamanitas viram que eram deles, receberam com alegria, né? E ele diz: olha, fiquem felizes, a gente trouxe vinho para beber com vocês. E o que me chama a atenção é o versículo 10. Depois dele, vamos dizer, atiçar os lamanitas, né? No versículo 10, mas Lamã disse-lhes: guardemos este vinho para quando formos atacar os nefitas. Estas palavras, porém, só os fizeram ficar mais desejosos de beber o vinho. E aí, isso me lembra exatamente os dias em que nós vivemos. Nós temos uma lei que popularmente nós até falamos essa palavra: nos guardar. Eu estou me referindo à lei da castidade, onde nós nos guardamos até o casamento. E parece que essas palavras de nos guardar atiçam ainda mais o inimigo, atiçam ainda mais o mundo, fazendo com que ele envie todos os esforços possíveis para consumir aquele vinho que nós estamos guardando, entre aspas, para o casamento. Então nós devemos ter muito, muito cuidado com as estratégias que Satanás usa. Essas palavras deixaram os lamanitas bastante atiçados. E aí eles: não, vamos beber já, vamos. E aí beberam, eles ficaram embriagados, caíram num profundo sono e, né, ele jogou armas de guerra para os prisioneiros que ficaram armados, e assim eles foram capazes de escapar da mão dos lamanitas. E no capítulo 56, Lamã, ele vai enviar uma epístola a Moroni e vai relatar todos os preparativos da guerra. E aí vamos começar no versículo 44 ao 46. Isso é Lamã conversando com os seus 2060 guerreiros. Portanto, o que dizeis, meus filhos? Quereis ir combatê-los? E agora eu te digo, meu amado irmão Moroni, que eu nunca presenciara tão grande coragem, não, nem entre todos os nefitas. Pois como eu sempre os chamara meus filhos, visto que eram todos muito jovens, responderam-me:
Pai, eis que nosso Deus está conosco e não permitirá que sejamos vencidos. Então, avancemos. Olha que interessante se a gente tivesse essa mesma fé, essa mesma coragem, essa mesma certeza desses jovens dizendo: eis que nosso Deus está conosco e não permitirá que sejamos vencidos. Então, avancemos. Vamos seguir adiante, porque Deus é conosco. Continuando o versículo 46, não mataríamos nossos irmãos se eles nos deixassem em paz. Portanto, vamos para que eles não derrotem o exército de Antipos, outro comandante nefita. Tá? Então eles disseram, nós queremos sim ir, porque Deus está conosco. Essa batalha é nossa, porque Deus está conosco. E eles foram batalhar, né? Mas Mormon ainda registra nos versículos 47 e 48. Ora, eles nunca haviam lutado. Não obstante, não temiam a morte. E pensavam mais na liberdade de seus pais do que em sua própria vida. Ou seja, pensavam mais no seu próximo do que em si mesmo. Sim, eles tinham sido ensinados por suas mães que, se não duvidassem, Deus os livraria. Discutimos isso alguns versículos atrás. É nossa obrigação ensinar aos nossos filhos. E esses filhos foram ensinados por valorosas mães. E qual foi o ensinamento? Que, se não duvidassem, Deus os livraria. Que Deus é conosco em qualquer situação. E repetiram minhas palavras de suas mães, dizendo: não duvidamos de que nossas mães o soubessem. Então, eles tiveram testemunho, porque suas mães tinham esse testemunho. Esse é o real trabalho de um pai, infundir no coração dos filhos esse testemunho. Versículos 55 e 56 de Alma 56. E então aconteceu que, quando eles se renderam a nós, eis que contei o número dos jovens que haviam lutado comigo, temendo que muitos deles tivessem sido mortos. Mas eis que, para minha grande alegria, nenhum deles havia caído por terra. Sim, e haviam lutado como que com a força de Deus. Não era a força dos homens, mas era a força desse Deus que eles sabiam ser verdadeiro e que não os abandonaria. Sim, nunca se soube de homens que tivessem lutado com força tão miraculosa. E com tal vigor, caíram sobre os lamanitas, que os aterrorizaram. E por esta razão os lamanitas entregaram-se como prisioneiros de guerra. Então nem Elamã pôde acreditar no que ele estava vendo, porque ele disse que ele achava que muitos iam ser mortos. Então nossos jovens são capazes. Nossos jovens que têm o testemunho da obra do Senhor são muito capazes de lidar com as adversidades da vida. Talvez às vezes nós devamos confiar um pouco mais nesses nossos jovens, em nossos filhos. Se ensinamos e eles têm o testemunho do Senhor, devemos confiar neles. E aí em Alma 57, ele vai contar a história de Elamã, que o comandante Antípora dos Lamanitas se rende a eles. E eles defendem outra cidade e outros generais, Cumene, por exemplo. Tá? É isso que está em Alma 57. Mas aí, vejam, versículo 20 e 21 de Alma 57. E enquanto o resto de nosso exército estava prestes a ceder terreno aos lamanitas, eis que esses 2060 permaneceram firmes e impávidos. Então, quando estavam prestes a ceder ao inimigo, esses jovens não cederam, permaneceram firmes e impávidos. Nós podemos também permanecer firmes e impávidos, como pensar quando estivermos com um pensamento do tipo: eu não aguento mais, eu vou desistir. Devemos lembrar desses jovens, ainda bem jovens, eles já tinham essa constância em guardar as ordens do Senhor. E olha no 21, sim, e eles obedeceram a
cada palavra de comando e cumpriram-nas com exatidão. E aí me vem a pergunta: eu estou obedecendo a cada palavra de comando do Senhor dos Exércitos, me ordenando a fazer alguma coisa? Eu cumpro com exatidão essas palavras do convênio? Eu cumpro com exatidão com o que o Senhor espera que eu cumpra? Sim, e tudo lhes aconteceu de acordo com a sua fé. Aconteceu porque eles tinham fé. Eu tenho fé para fazer as coisas acontecerem? E eu lembrei-me das palavras que eles me disseram ter aprendido com suas mães. Aprenderam dentro de casa, não foi na igreja. Quando nós vamos à igreja, só vai reforçar aquele testemunho que meus pais me ensinaram a ter. Ainda em Alma 57, versículo 25, depois da batalha sangrenta, ele relata o seguinte: e aconteceu que 200 de meus 2060 haviam desmaiado em virtude da perda de sangue. Então, nossos jovens são valorosos, sim, mas eles não saem completamente ilesos dessa batalha contra o mundo. Alguns vão até desmaiar em virtude dos ataques do inimigo. Mas, continuando o versículo, de acordo com a vontade de Deus, e para nossa grande surpresa, e também para a alegria de todo o nosso exército, nenhum deles perecera. Apesar das muitas feridas que eles vão receber na batalha da vida, eles não vão perecer. Não vão ser dignos de morte espiritual se tiverem esse testemunho de Jesus Cristo, sim. E não houve entre eles um só que não tivesse recebido muitos ferimentos. Todos eles foram muito feridos, mas nenhum vai morrer. Se ensinamos esse testemunho para eles, a guardar os mandamentos do Senhor e cumprir com convênios. E aí, continuando a história, versículo 26 e 27 de Alma 57. Ora, sua sobrevivência encheu de espanto todo o nosso exército. Sim, que eles tivessem sido poupados, enquanto 1000 de nossos irmãos foram mortos. Enquanto do lado de lá 1000 foram mortos, do lado de cá nenhum caiu. Enquanto vários jovens estão se perdendo por conta da castidade, por conta da palavra de sabedoria, os nossos jovens não vão perecer. Vão ter muitas feridas, muitas decepções, talvez um mandamento ou outro vão escorregar, sofrer com a decisão que tomaram, mas não vão ser dignos de morte espiritual. E com razão, atribuímos isso ao miraculoso poder de Deus, por causa de sua extraordinária fé naquilo que haviam sido ensinados a crer. A crença não vem do nada, deve ser ensinada por nós, pais, que existia um Deus justo e que todo aquele que não duvidasse seria preservado pelo seu maravilhoso poder. Ora, era esta a fé possuída por aqueles de quem falei. Eles são jovens, de opinião firme, e depositam continuamente sua confiança em Deus. Devemos estar aptos a falar sim, isso de cada jovem nosso, cada filho nosso. São jovens de opinião firme e depositam continuamente sua confiança em Deus. Já no capítulo 58, Elamã, Gide e Teomner vão tomar a cidade de Mante por meio de um esquema que eles armaram, tá? E aí vamos aplicar esses versículos à nossa situação. Alma 58, 10 a 12. Portanto, elevamos a alma a Deus em oração, para que Ele nos fortalecesse e livrasse das mãos de nossos inimigos. Sim, e que também nos desse força para conservar nossas cidades e nossas terras e nossos bens para sustento de nosso povo. Então, a dica que Ele nos dá é elevar a alma a Deus em oração. É orarmos realmente com intento, não aquela oração
repetida que nós fazemos, já tem a oração, o modelo pronto para o almoço, o modelo pronto para a janta, o modelo pronto para quando a gente vai dormir ou acorda. Mas é levando a nossa alma a Deus, de verdade. Versículo 11, sim. E aconteceu que o Senhor nosso Deus nos deu a certeza de que nos livraria. Sim, de tal modo que nos encheu a alma de paz e concedeu-nos grande fé, e fez com que tivéssemos esperança nele para a nossa libertação. Alguém pode perguntar, como é que o Senhor nosso Deus nos dá a certeza de que vai nos livrar de todo mal? E a resposta já vem em seguida, né? Encheu a alma de paz e concedeu-nos grande fé. O Senhor já fala isso. Quando nós estamos em dúvida, Ele vai nos falar à mente e ao coração e vai fazer o nosso peito arder. Vai nos dar essa paz de sabermos que estamos em conformidade com a vontade do Senhor, nos dando essa grande fé. Vamos para cima, que vai dar certo. E com isso, criamos coragem, com um pequeno reforço recebido, e dispusemos-nos com determinação a dominar nossos inimigos e a manter nossas terras, e nossos bens, e nossas esposas, e nossos filhos, e a causa de nossa liberdade. Então, por conta dessa fé, eles criaram coragem através das pequenas coisas que o Senhor estava enviando a eles, através dos pequenos milagres que o Senhor faz em nossas vidas. Nós também podemos criar esta coragem para seguir adiante destemidamente. Nos versículos 39 e 40, mais uma vez, falando desses jovens e os filhos do povo de Amon, esses antinefileitas, esse povo que agora era chamado de nefitas, sobre quem tenho falado tão favoravelmente, estão comigo na cidade de Mante. E o Senhor fortaleceu-os, sim, e evitou que caíssem pela espada, de modo que nenhum deles foi morto. Mas eis que receberam muitos ferimentos. Não obstante, permanecem firmes na liberdade com que Deus os fez livre. Então, apesar de todas as adversidades, de todas as feridas, todas as cicatrizes que ganharam, permanecem firmes na liberdade com que Deus os fez livre. Não vou ser aquele que na primeira adversidade eu vou largar as coisas do Senhor. Não eram aquele tipo de pessoa que na primeira dificuldade ou quando apanhou da vida, caiu por conta do obstáculo, às vezes, vou largar tudo isso. Não, eles continuaram firmes e são diligentes em lembrarem-se do Senhor seu Deus diariamente. Eu me lembro do meu Deus diariamente ou é quando eu estou na necessidade? Sim, esforçam-se para obedecer continuamente a seus estatutos e a seus julgamentos e a seus mandamentos. E é forte sua fé nas profecias relativas ao que está para vir. Eu obedeço continuamente aos meus convênios ou por qualquer coisa eu estou arrumando desculpas para não continuar obedecendo os convênios que fiz com o Senhor. Eu tenho força na minha fé quanto às profecias de que estão por vir. Eu tenho firmeza em dizer que Russell M. Nelson é um profeta do Senhor e que ele fala é a vontade do Senhor concernente às coisas que estão para vir. Eu devo fortalecer essa minha fé desde já para que eu possa receber essas promessas do Senhor. Em Alma, capítulo 59, tá? Moroni estava numa situação bem difícil. Moroni pede aí que ele reforce o governador das terras, Paorã, que reforce as tropas de Elamã. Eles têm uma baixa, que é a cidade de Nefia, e aí Moroni fica muito irritado com o governo, né? Versículo 13 de Alma 59. E aconteceu que Moroni ficou irado contra o governo devido à sua indiferença pela liberdade de seu país. Muitas vezes nós temos esse sentimento, principalmente na conjectura atual, que os governantes não fazem nada para defender essa nossa liberdade. Vemos um ataque constante às instituições,
um ataque constante também às nossas liberdades. Então, nessa situação de insegurança era que Moroni se encontrava, e ele realmente, diz aí, ficou irado com o governo, a ponto dele mandar uma carta para Paorã. Ele desce a lenha em Paorã, e isso é o que vocês vão ver em Alma 60. O que eu acho interessante é que quando nós não conhecemos a situação que o outro passa, nós somos tendenciosos em nosso julgamento. Porque Moroni, claro, estava na situação dele, mas ele não enxergou a situação de Paorã, não sabia nem da situação de Paorã, e foi bem duro com Paorã. Mas Paorã mostra toda a situação em Alma 61, quando ele responde a Moroni. Tá? Ele diz, olha, eu também estou sofrendo insurreição aqui, foi ameaçado o reino, eles estavam contra mim, tivemos que sufocar essas rebeliões internas. Então, o que eu consigo aplicar desses capítulos 60 e 61 é que muitas vezes o meu julgamento é completamente errado a respeito do outro. Não sabemos pelo que o outro está passando. E aí nós julgamos muito mal, às vezes muito duramente. Então, a dica é: procura ter empatia, se colocar no lugar da outra pessoa, para que possa saber onde o calo dela aperta antes de nós sermos tão tendenciosos aí no julgamento e machucarmos a outra pessoa. E aí, já finalizando esses capítulos de guerra, em Alma 62, versículo 43 e 44, e Moroni entregou o comando de seus exércitos às mãos de seu filho, cujo nome era Moronia, e retirou-se para sua própria casa a fim de passar o resto de seus dias em paz. E Paorã voltou para a cadeira de juiz, e Elamã voltou a pregar ao povo a palavra de Deus, pois em vista de tantas guerras e contendas, torna-se necessário que novamente se procedesse a uma regulamentação na igreja. Depois de tanta confusão, eles tinham que novamente colocar a igreja em ordem. Depois de tanta dissensão, tanta contenda, eles tinham que colocar ordem na casa, e foi isso que fizeram. Tá? Moroni se aposenta e Paorã retoma a cadeira do juiz, e Elamã volta a pregar a palavra de Deus para que a paz possa ser estabelecida. Em Alma 63, 4 a 9, há uma história curiosa que lerei para vocês. E aconteceu que no 37º ano do governo dos juízes, um grande grupo, composto de cerca de 5.400 homens com suas mulheres e filhos, saiu de Zaraena para a terra que ficava ao norte. E aconteceu que Agote, que era um homem muito curioso, construiu um navio muito grande nos limites da terra de abundância, perto da terra de desolação, e lançou-o ao mar do oeste, perto da estreita faixa de terra que conduzia à terra do norte. E eis que muitos nefitas e também muitas mulheres e crianças nele embarcaram com muitas provisões e navegaram rumo ao norte. E assim terminou o 37º ano. E no 38º ano, esse homem construiu outros navios. E o primeiro navio também voltou, nele embarcando muito mais gente. E eles levaram muitas provisões, partindo novamente para a terra do norte. E aconteceu que nunca mais se soube deles. E supomos que se tenham afogado nas profundezas do mar. E aconteceu que um outro navio também partiu, e para onde foi, não sabemos. E aconteceu que nesse ano muita gente foi para a terra do norte. E assim terminou o 38º ano. Então o presidente Joseph F. Smith contou: quero que saibam que vocês, irmãos e irmãs da Nova Zelândia, são o povo de Agote. Para os santos da Nova Zelândia não restam dúvidas quanto a isso, pois um profeta do Senhor assim o declarou, e foi registrado por Spencer W. Kimball. Então, um profeta do Senhor disse que o povo de Agote são os irmãos,
e as irmãs da Nova Zelândia. É um detalhe bem curioso. E assim começou a se popular essa parte da Terra. Então espero que vocês tenham gostado dessa nossa discussão hoje. E mais uma vez, continua o desafio. Procurem os princípios nesses capítulos de guerra. Eles estão aí por um sábio propósito e podem nos ensinar muito em como nós podemos administrar as nossas batalhas diárias.